Vamos começar agora com o capítulo 4 do livro Aplicações da Derivada. Bom, en este vídeo vamos trabalhar os problemas de otimização. Os problemas de otimização consistem em maximizar ou minimizar uma quantia. Ou, por exemplo, maximizar o lucro, ou maximizar o custo, ou maximizar o volume sob determinadas circunstâncias, maximizar o volume de uma caixa, etc. A gente vai ver nos exercícios as aplicações desta de, da derivada na parte que tem que ver com otimização. Tá bom? Então vamos ver essa parte. Umas aplicações mais importantes do cálculo é nos problemas de optimização. Por otimização entendemos achar os valores máximos, os valores que maximizam ou minimizam uma determinada função. Por exemplo, maximizam o lucro ou maximizam o custo de produzir X unidades de um produto, maximizam algum tipo de função. Então vamos ver isso em um exemplo. Suponha que este gráfico aqui, esta função y igual a f de x, representa, por exemplo, não sei, vamos pensar que representa o custo de produzir X unidades de um produto, tá? Então, você está interessado em saber qual vai ser o custo máximo, tá? Custo máximo vai acontecer neste ponto aqui, vai ser a máxima altura da função. Então, e o custo mínimo vai ser neste ponto aqui, nós temos a mínima altura da função, porque a função, esta é a mínima altura dela e esta vai ser a máxima altura da função. Então, de isso estamos falando em máximo, em valor máximo e valor mínimo absoluto. Então, esta definição. Seja f uma função definida em um domínio D. Tá? O domínio, por exemplo, aqui vai ser de aqui para lá. Esse vai ser o domínio da função. Então, vamos dizer que vamos f de c. C está no domínio, tá? F de c é um máximo absoluto da função se f de c é maior ou igual que f de x para todo x no domínio. F de c é mais alto que qualquer valor f de x. E f de c será um mínimo absoluto se f de c é menor que f de x para todo x no domínio. Entonces, este aqui seria um mínimo absoluto, um valor mínimo absoluto, f de a, e f de t seria um valor máximo absoluto. Tá bom? Então, o valor máximo e mínimo acontecem no eixo y, tá? O valor, mas o x onde isso acontece é d e a. Os valores de x onde acontece o valor mínimo e o valor máximo, tá? Mas o valor está no eixo y. Muito bom. Então, disso se trata, de encontrar esse valor máximo e esse valor mínimo absoluto para uma função. Então, primeiro vamos falar então que existem valores e mínimos locais. Tá? Como vemos aqui neste gráfico, esta função tem um valor mínimo, mas um mínimo local. Ou seja, nesse intervalo aqui, a função tem um valor mínimo aqui, uma altura mínima, dentro desse intervalo. Ou, nesse outro intervalo, esta função tem uma altura máxima. Mas observem que a altura máxima desta função, máxima, se o domínio for de aqui até aqui, a altura máxima está aqui. A altura máxima é 6, 7, 8. A altura máxima, o valor máximo é 8, que se alcançaria em 1. Tá bom? Se alcançaria em 1. Se atinge, a gente fala, se atinge em 1. Agora, o valor mínimo está aqui. O valor mínimo é 3, que se atinge em 12. Mas este aqui é um mínimo absoluto também. É um mínimo absoluto, é o valor mínimo total, que é 3, né? Mas também é um mínimo local. O sea, localmente aqui, nesse intervalo, ele também é o valor mínimo. Então, um mínimo local pode ser um mínimo absoluto.
tá bom? Agora, existem mínimos locais que não são, perdão, existem aqui, isso, vamos chamar isto de extremo local, tá? Um valor extremo é um mínimo ou um máximo, tá? Então, este ponto é um máximo local. Um máximo local pode não ser um máximo global, tá? Porque o máximo global está aqui. Então, vamos dizer que f de c é um valor máximo local se f de c é maior que f de x para todo x próximo de c, apenas em uma vizinhança de c, tá? Nós falamos, numa vizinhança ele é o máximo. Ou f de c é um mínimo local, aqui, se ele for menor, esta altura for menor que f de x para todo x em uma vizinhança de c. Tá bom? Bom, para falar em valores máximos e mínimos, observen o seguinte. Toma esta função f de x igual a x cuadrado. Ela está definida em toda a reta. O domínio dela é de menos infinito até infinito. Essa função tem um valor mínimo em zero. Um valor mínimo absoluto. Porque a função sempre é mais alta do que zero. Em los demás x, ela é mais alta do que zero. Então, f de zero, que é zero, é o valor mínimo absoluto dessa função. Mas esta função não tem valor máximo en este intervalo. En la recta toda. Ella no tiene un valor máximo. Si usted me da un intervalo, digamos, de aquí hasta aquí, si este A y este B, entonces en este intervalo aquí, a función sí va a tener valores máximos y mínimos. ¿Tá? De fato, no vamos a tener que esta altura va a ser un máximo, porque esta va a ser menor. Entonces, a mayor altura que la función alcanza en este intervalo, va a ser esta. A mayor altura que la alcance, que está no extremo. Está en A. ¿Tá bom? Si yo fixo un intervalo fechado aquí, en ese intervalo, esta función sí va a tener un máximo. Mas na reta toda ela no tiene un máximo, porque esta función se extiende para ambos lados para infinito. Ela no tiene un máximo na reta. Un máximo infinito. Tá bom? Mas sí tiene un mínimo local. Então, é possível uma função não ter valores máximos nem mínimos, tá? Como neste caso. Mas, este no exemplo ainda mais radical. Esta função não tem nem mínimo nem máximo na reta toda. Porque o mínimo dela é menos infinito e o máximo dela é mais infinito. Tá? Agora, volto a falar. Se você me desse um intervalo aqui, qualquer, aqui está A e aqui está B, nesse intervalo de aqui até aqui fechado, se esta função sí tem um máximo, o máximo estaria aqui, o valor máximo a esta altura e o valor mínimo a esta altura. Mas em um intervalo fechado. Estamos na reta toda, não tem. Então, o que acontece? Esta função não tem valor máximo nem valor mínimo absoluto em seu domínio natural, que é a reta toda. Tá bom? Outro exemplo, então, estamos vendo que a questão é considerar intervalos fechados. Tá? Este aqui é o intervalo, então, menos 1, 4. Então, pega esta função, este polinômio de grau 4. Ela tem esse gráfico. E estamos considerando o intervalo de menos 1 até 4. Tá? Então, esta função tem um mínimo, ou vamos ter um máximo absoluto neste extremo, em menos 1. Em menos 1 se atinge o valor máximo, que é 37, neste intervalo. E em 3 se atinge o valor mínimo absoluto, que é menos 27. Tá bom? Mas esta função tem um máximo local aqui e um mínimo local aqui. Só locais. Este é um máximo em uma vizinhança de 1 e este é um mínimo em uma vizinhança de 0. Tá bom?
Então, existem máximos e mínimos locais junto com máximos e mínimos absolutos nesse intervalo. Bom, o teorema mais importante é o teorema do valor extremo. O teorema do valor extremo diz o seguinte: se f é uma função contínua num intervalo fechado AB, ela tem que ser contínua em um intervalo fechado AB. O intervalo tem que ser fechado. Então, f assume um valor máximo absoluto e assume um valor mínimo absoluto. Assume significa que existe um número onde en ese intervalo AB existe un número que puede ser un dos extremos, donde en ese número se alcanza un máximo y existe un número que puede ser un dos extremos, no cual se alcanza un mínimo. Aquí tenemos un ejemplo, por aquí, este intervalo fechado AB. A función atinge un máximo en C, un máximo f de C, en esta altura, valor máximo f de C, y un valor mínimo f de D, aquí. De eso se trata el teorema. Esta función es contínua. Pode acontecer, como vimos, que o valor mínimo esteja na fronteira, ou o valor máximo esteja na fronteira. Aqui o máximo está no interior, é um ponto entre A e B, estritamente, este cara é o máximo. Mas o mínimo é um extremo. O mínimo se alcança em B. Pode acontecer que você tenha mais que um valor, mais que um X onde se alcança o valor máximo. Por exemplo, aqui existen 2x C1 y C2 donde se alcanza o valor máximo. O teorema diz que se alcança, que se atinge o valor máximo pelo menos uma vez, mas pode ser várias vezes, tá? Aqui se atinge o valor máximo duas vezes e o valor mínimo uma única vez aqui em D. Bom, para entender melhor o teorema, vejamos casos em que as hipóteses do teorema não valem, onde o teorema não se aplica porque as hipóteses não valem. Este, por exemplo, é um caso onde esta função não tem valor máximo. Esta função não tem um valor máximo porque o valor máximo seria em 1, que corresponderia a 3. Tá? O valor máximo desta função é 3, mas não existe nenhum número onde f de 1 de 3. F de 1, no, perdão, não existe um número onde o valor máximo se atinge aqui, né? Sería este 3 aquí. No existe porque f de 1 no, f de 1 da 2. Aquí voy a apagar aquí. F de 1 da 2, no da 3. Porque esta función no es contínua. Então, o valor máximo desta função seria 3. Mas não existe um valor onde não existe um x onde f de x dá 3. Não existe, seria 1. Mas não é verdade, f de 1 é 2. F de 1 é 2, tá bom? Mas esta função sí tem um mínimo. O mínimo dela é 0. O valor mínimo é 0 que se alcança em 2. Se alcança aqui em 2. Tá bom? Ela tem um mínimo, não tem um máximo. E isso não contradiz o teorema porque ela não é contínua. E o teorema precisa que a função seja contínua. Ou, este outro exemplo. Esta função, ela não é contínua neste extremo. En 2, ela não é contínua. De fato, f de 2 seria mais infinito, se fosse ser definido. Que esta função alcança altura infinito em 2. Esta função não é contínua, então ela não atinge ela não atinge nem o mínimo nem o máximo, perdão. Porque aqui também f de 0, se esta função está definida, vamos fazer no azul. F está definida aqui de 0, 2 na reta. O domínio dela não é um intervalo fechado. Ela não está definida em 0. Tá? Por alguma razão, f de 0 não existe. F de 0 não sabemos quanto é, porque aqui tem uma bolinha. Então ela não tem um mínimo. O mínimo seria 1. Mas não se atinge, porque nenhum valor, esta função alcançaria, o mínimo seria 1, mas não existe um número entre 0 e 2, onde a altura da função dá 1. Não existe. Esse número é 0, mas 0 não está no domínio.
Aqui, para consertar, simplesmente seria colocar um pontinho aqui, né? E aí a função teria um mínimo em zero. Mas ela não vai ter nunca um máximo, tá? Ela não vai ter um máximo porque esta descontinuidade não é removível, não tem como consertá-la. Então, o máximo dela será, na verdade, infinito. O valor máximo vai ser infinito. Mas não se atinge, porque a questão aqui é que o máximo existe, é infinito, mas não se atinge. Ou seja, não existe um valor nesse intervalo onde a função dê o máximo. Bom, então vamos ao ponto. O teorema de Fermat é um teorema importante que nos permite, é um teorema que vai nos permitir localizar aonde estão os pontos, os valores mínimos ou os valores máximos de uma função. Mas vamos ver, então, esse teorema fala o seguinte: se f tiver um máximo em C, por exemplo aqui, a função tem um máximo. Se a função tiver um máximo ou um mínimo local, tá? Não precisa ser absoluto, apenas local. Se a função tem um máximo ou um mínimo local em C, como neste caso aqui, que seria máximo, e se a derivada existe, então a derivada tem que ser zero. A inclinação da reta tangente tem que ser zero. Então, a inclinação da reta tangente é zero nos máximos e nos mínimos. Esse é o ponto fundamental. Com isso, vamos conseguir encontrar o valor máximo e o valor mínimo. Tá? Porque vamos procurar os pontos onde a derivada é zero. Tá bom? Então, temos que entender bem o teorema de Fermat. O teorema parte se a função tem um mínimo ou um máximo. E se a função tem um mínimo ou um máximo local e se a derivada existe, então tem que ser zero. Tá bom? Então, as hipóteses são e se. Essas são as hipóteses. Então, para entender este teorema, vejamos exemplos nos quais a hipótese não se satisfaz. Comencemos com este exemplo aqui. Esta função tem um mínimo em zero. Este é o valor mínimo da função. Não tem valor máximo, digamos, ela se projeta para lá para infinito e para lá para infinito. Mas ela sim tem um mínimo em zero. Tá bom? Mas a derivada aqui não existe. Esta função é conhecida, o valor absoluto não é derivável em zero. Tá? Mas não contradiz o teorema, porque o teorema diz, e se a derivada existe, tem que ser zero. Mas como não existe, tá bom? Então, tem um mínimo aqui e a derivada não existe. Não contradiz o teorema de Fermat. Agora, este exemplo, esta função x ao cubo, a derivada dela em zero é zero. Que a derivada desta função é 3x quadrado. Então, a derivada calculada quando x é zero, é zero. Então, a derivada em zero é zero. A reta tangente aqui é uma reta horizontal. Mas, ela não tem nem mínimo nem máximo. Tá bom? Isso não contradiz o teorema, porque o teorema diz que se existe um mínimo e um máximo, aí a derivada é zero. Mas pode ser que a derivada seja zero e não exista mínimo nem máximo. Tá bom? Então, pensar sobre isso. Pode ser que a derivada é zero e não seja ni máximo nem mínimo. Tá bom? O que o teorema de Fermat diz é que os mínimos e os máximos estão nos pontos onde a derivada é zero. Ou onde a derivada não existe. Que é o que vamos ver aqui. Então, vamos definir primeiro um ponto, um número crítico. Um número crítico da função é um número C onde a derivada é zero ou a derivada não existe. Uma das duas. Um número crítico, ou a derivada é zero ou não existe. Tá bom? Vejamos um exemplo. Tomemos este monstro de função aqui. Vamos a encontrar os números críticos. Então, para derivar esta função, derivamos pela regra do produto. Então, primeiro derivamos este cara. A derivada, primeiro multiplicamos este pela derivada de este. A derivada de este menos 1, aqui. Más este pela derivada de este, que dá esse monstro. Tá bom? Derivando pelo produto, fazendo as contas, chegamos aqui. Esta é a derivada desta função. Quais são os pontos críticos? Os pontos críticos são os pontos onde a derivada é zero, por exemplo. Quando isso dá zero,
vemos que esto es 0 cuando o numerador encima es 0. Esto es 0 encima cuando x é 3 medios. Quando x é 3 medios, dá 0 encima. Tá bom. Então, 3 medios é um número crítico. 3 medios é um número crítico. Mas também, os números críticos são aqueles números onde a derivada não existe. Tá bom? E resulta que esta derivada não existe quando x é 0. Porque si x é 0, aqui divide por 0. Então, a derivada não existe. Tá bom? Então, 0 também é um número crítico. Então, os números críticos são 3 medios e 0. 3 medios porque isto dá 0. E 0 porque isto não existe. Efectivamente, se eu ploto aqui o gráfico da função, dessa função maluca, aqui a derivada não existe. De fato, aí a derivada seria infinito, a reta tangente hacia. A derivada seria mais ou menos infinito, não sei quanto. Mas em 0, a derivada não existe. E a outra, otro sería aquí en 1.5 que se alcanza altura. Aquí estaría un punto crítico donde la recta tangente es horizontal. ¿Tá? Aquí arriba es 0. En 1.5 que 3 medios. Entonces 3 medios es un valor crítico y observe que efectivamente en 3 medios yo tengo un máximo local y un máximo absoluto de la función. ¿Tá? Mas aqui, esse também é um valor crítico 0. Mas aqui não temos nem máximo nem mínimo. Então, o teorema de Fermat diz o seguinte, perdão, este teorema de Fermat, perdão, vamos ver aqui este teorema. Então, o teorema de Fermat afirma que os máximos e os máximos, os valores máximos e mínimos vão acontecer onde a derivada é 0, onde a derivada não existe, é o teorema de Fermat. Mas resulta que esos son los que estamos llamando de puntos críticos. Entonces, podemos reescribir el teorema de Fermat así. Si f tiene un máximo o un mínimo local en C, entonces ese tiene que ser un punto crítico. ¿Tá bom? Mas no, ni todo punto crítico es un máximo o un mínimo, como vimos aquí. Este 0 es un punto crítico, mas no es ni máximo ni mínimo. ¿Tá bom? El teorema dice que si tiver un máximo o un mínimo local en C, si ahí fuera un mínimo o un máximo local, a derivada ahí tiene que ser un punto crítico. ¿Tá bom? A implicación en este sentido. Es decir, pueden existir puntos críticos que no son ni máximo ni mínimo locais. O sea, assim não vale. Bom, então, nós temos um método para calcular os valores mínimos e máximos absolutos de uma função contínua em um intervalo fechado. Sabemos que uma função contínua em um intervalo fechado tem mínimos e máximos pelo teorema do valor extremo. Tá? Tem que existir um valor mínimo e um valor máximo para uma função contínua em um intervalo fechado. Como achar esses valores? Bom, o passo número 1, encontramos os valores críticos. Os números críticos, onde a derivada existe, onde a derivada não existe ou onde a derivada é zero. Primeiro passo. Depois, calculamos os valores da função nos extremos. Nos extremos vai ser importante. Os extremos, porque o máximo ou o mínimo podem estar nos extremos. E depois, no terceiro passo, comparamos todos os valores, todas as alturas e escolhemos a maior, que vai ser o valor máximo absoluto, incluindo os extremos, e consideramos a todas o menor das alturas possíveis en esos puntos extremos, perdón, esos puntos críticos, calculamos o menor das alturas, que va a ser el valor mínimo. Veamos eso en un ejemplo concreto aquí. Queremos achar os valores extremos, o valor máximo absoluto o valor mínimo absoluto de esta función en este intervalo menos 1 medio 4. Queremos achar. Então, vamos fazer a solução aqui. Então, precisamos, passo 1, precisamos encontrar os pontos, encontrar os números críticos.
Ese sería el paso 1. Más los números críticos son los números donde esta derivada es 0 o donde derivada no existe. Eso que llamamos de número crítico, ¿tá? Más la derivada de esta función, cuando vamos a derivar esta función, bueno, aquí a función es esta, ¿no? X al cubo menos 3x cuadrado más 1. Entonces, la derivada de esta función es simplemente 3x cuadrado menos 6x. Entonces, a derivada siempre existe. Entonces, los números críticos son esto de 0, porque no tenemos un caso en que la derivada no existe. Cuando dice 0, más esto es fácil ver que esto es 3x por 1 menos 2x. 3x, perdón, 3x por x menos 2 igual a 0. Entonces, esto va a ser 0 como un producto de las cosas cuando x es 0 o cuando x es 2. Esos son los números críticos. Esos van a ser los números críticos, que son los puntos donde la recta tangente es horizontal. Entonces, vemos aquí que efectivamente en este punto a recta tangente horizontal y en este punto a recta tangente también es horizontal. Para hacerlo un poquito aquí para que aquí nos da. Deixa eu apagar isso aqui e fazer ela melhor aqui. Ahí dá para ver que a recta tangente horizontal en estos puntos encontramos 0, en 0 y en 2. Efectivamente, son candidatos a ser en máximos o mínimos. Mas o paso 2 de todo esto perdón, en un paso anterior, o que nós temos é que f de 0 en esa función f de 0 era, como función era 1, y f de 2, que era otro punto crítico, era calculando 2 aquí en esta función, me da 8 menos 12 más 1, ¿cierto? 8 menos 12 más 1. Entonces da 9 menos 12, da menos 3, que es esta altura aquí, efectivamente. Entonces esto me da menos 3 aquí. Todo bien, entonces esos son valores candidatos a ser en máximos y mínimos. Más su paso 2 y calcular f en los extremos. Los extremos do intervalo. ¿Tá? Y el intervalo que estamos considerando es un intervalo de menos 1 medio a t4. Ese intervalo que estamos considerando. Entonces calculamos f de menos medio y f de 4. ¿Tá bom? Mas resulta que f de menos medio es 0. Porque observen aquí en esta función me da 1 medio al cubo, me da 1 octavo. Y aquí me da 3 por 1 medio al cuadrado. Me da 3 cuartos. Calculemos aquí rápidamente y me da 1 octavo menos 3 por 1 cuarto por 1 cuarto, que es cuadrado más 1. ¿Tá? Entonces yo puedo colocar, en lugar de 3 cuartos aquí, puedo colocar 6 octavos. Y en lugar de 1, puedo colocar 8 octavos. No da 0, ¿no?
Esto me da 8 más 1, 9, menos 6, 9 menos 6, 3 octavos. Entonces, en un medio da 3 octavos. Y en 4 ya vimos que da 17. Que é esta altura aqui, 4 da 17. Então, no passo 3, simplesmente o passo 3 de todo isto é escolher o máximo e mínimo no conjunto. Então, tem que juntar agora, o conjunto vai ter os valores que eu consegui aqui, vai ser F0 é 1, depois F2 é menos 3, esses dois, junto com estes que eu encontrei aqui no segundo passo, que são 3 oitavos e 17. Então, eu tenho que o máximo é 17 e o mínimo é menos 3. E efetivamente, então, esta função tem um mínimo absoluto em 2, que dá menos 3, e tem um máximo absoluto em 4, que é 17. Tá bom? Então, encontrei os valores máximos e mínimos dessa função nesse intervalo. Então, esse vai ser, digamos, essa é a receita, o algoritmo para calcular os valores máximos e mínimos. Temos que primeiro encontrar os pontos críticos, depois calcular o valor nos extremos da função e depois escolher entre todos os valores que encontrei antes o máximo e o mínimo. Bom, deixei este espaço aqui porque pensei que esse exercício ia prolongar, mas este é o exemplo 10 da seção 4.1 fala sobre a aceleração máxima que sofre um astronauta viajando em um Hubble. Qual seria a aceleração máxima dentro do telescópio espacial Hubble? Aí, depois de fazer algumas contas, encontrar o máximo e mínimo de uma função, tá? Descobre que a aceleração máxima é de 19,16 metros por segundo, isso é aproximadamente 2G. Aproximadamente 2G, porque G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração máxima vai ser 2G. Tá? Mais ou menos 2 vezes a aceleração da gravidade. É interessante vocês lerem este exemplo. Y bueno, en este ejercicio pues va a haber otras aplicaciones de este problema de optimización que son muy importantes. Vamos a terminar por aquí.